Pipocando Games começando aqui pra falar de um assunto, cara, que tem muito a ver com a minha infância, com a minha Acho que muitos dos jogos que a gente vai falar aqui, nossa, a gente jogou quando a gente era pequeno, né? Porque hoje a gente vai falar de servidores mais antigos que ainda estão no ar. Jogos que a gente jogava e aí outrora você se lembra. Te lembra. Você entra e tá lá o site ainda. Funcionando, perfeito. Tudo antigo, meio tosco, Do mesmo jeito lag, que era em 1994 no DOS, Com certeza. era. Mas, tipo... Eu falo isso porque assim, eu já tive servidor de jogos. Ragnarok? Já abri servidores. De Rag? É. Eu tive de Mu. Todos eles fecharam. Eu tive de Mu. O meu durou só o plano, nunca coloquei no ar. Foi só o tempo que eu escrevi. Eu cheguei, coloquei um bloco de notas, fiz um bloco de notas e escrevi servidor de Mu. Ponto 1. E foi aí que parou meu servidor. Mas eu acho que o primeiro passo é importante. O primeiro passo não foi dado, tá Tem ligado? que começar em algum lugar, né? Exato. Boa. A gente vai falar aqui de um jogo que fez muito sucesso, que é o EverQuest. Sim. Foi o segundo maior fenômeno do gênero lá nos anos 90 e foi o primeiro MMORPG com cenário e personagens modelados em 3D. Ou seja, foi revolucionário. Foi muito, velho. Ele foi lançado lá no dia 16 de março de 99 pela Sony Online Entertainment, que ainda mantém o servidor do jogo rolando até hoje. Eu ainda vejo, às vezes, nos top de fim de semana, os mais top jogos gratuitos na Steam, EverQuest. É. Tipo, até hoje, tá ligado? Até hoje. Os gráficos e o visual do jogo eram impressionantes pra época, o que rendeu ótimas avaliações da crítica, além de uma grande aderência do público. Todo mundo jogou, porque era muito diferente do que existia na época. Sim, e o jogo ele tem fortes inspirações em multi-user dungeons, né? Que é um gênero de jogo sem interface gráfica baseada apenas em textos. Que eu falei, a galera jogava bastante, bombou na época da internet de escada. Jogava direto. Bom, vamos falar de um jogo agora que uma galera aí conhece, jogou muito, que foi o Ultima Online, que é um MMO que ficou conhecido por ter muito complexo de batalha PVP, né? Que é um dos maiores diferenciais, que foi um dos maiores diferenciais na época que ele saiu, né? Esses jogos fizeram tanto sucesso porque era isso, você criava uma vida e você ficava forte, você batalhava com as pessoas, tinha uma questão, os amigos que você fazia no jogo, eu tô nostálgico hoje. Guilda, história. Quem ia imaginar, né, que eu ia falar de MMORPG como se fosse uma coisa que era acabou. de um outro tempo. Aham. A gente tá ficando velho, hein, Gabo? Essa não sobe nem fodendo. Que triste. Ele foi desenvolvido pela Origin Systems e foi lançado em 24 de setembro de 97, ou seja, já faz um tempo. E desde então, o jogo já recebeu 8 atualizações, sendo que a última foi em 2015. E atualmente ele é administrado pela Electronic Arts. A famosa EA! O legal do Ultima Online é que ele foi o primeiro MMO a atingir uma base de 100 mil jogadores, né? Mais que qualquer outro antes dele, chegando ao auge em 2003 com 250 mil jogadores. É uma galerinha. Claro que hoje em dia não chega nem perto, né? Do que os jogadores que tem o LoL, mas pra época, puta, era um negócio gigantesco. O RAG, quando chegou, né? Chegou a ter 3 milhões e meio de jogadores no Brasil. Caralho! E durante a fase beta desse jogo, o desenvolvedor-chefe, que era o Richard Garriott, teve o seu personagem, o Lord British, assassinado por um jogador que se aproveitou de um bug da atualização. E o jogador ele já tinha um histórico de usar essas brechas a seu favor, ao invés de reportar as falhas, como deveria ser feito, né? Numa fase beta. Triste. Ele usava pra matar o GM. Mas não, triste não é da hora, né? E o acontecimento acabou levando o banimento do jogador aí do jogo e ele nunca mais pôde jogar, né? E aconteceram, né, vários protestos da comunidade, até porque o Lord British simplesmente matou todo mundo que observou seu personagem sendo atacado e não reagiu. Eu não tô entendendo, velho. Essa é a história mais nerd que eu já ouvi na minha vida, velho. Juro pra você. Fala de Tibia, velho, que, né, é o nome aí do jogo mais famoso dessa lista e um dos MMOs mais icônicos de todos os tempos, o que fez a gente tremer muito, chorar muito, vendi muito personagem, Bielf Rubera. Cara, e a questão é assim pra mim, eu acho que o Tibia é foda, ele tem um mérito que assim, ele mexia com a imaginação das pessoas, porque realmente não dá pra você diferenciar o boneco do chão. Então, Era o Minecraft você tem que ter uma imaginação fértil pra jogar. Você lembra como é que era a batida? Não tinha, você chegava do lado e ficava parado. Saiu uma fumaça do Brasil. Não, esse aí é um sanguinho do rato. Pra comprar os itens tinha que digitar e conversar. Buy. Era da hora, você falava. Nossa, era demais. O NPC ficava falando merda, você colava do lado do NPC, buy. Aí ele, eu tenho isso aqui. Era muito louco. Era muito foda. Inclusive saiu uma notícia, ele tanto está online, o Tibia. Isso é uma notícia. O cara chegou esses dias não, né? Faz aí uns 6 meses. O cara chegou no level necessário pra abrir uma porta que ninguém nunca tinha abrido no jogo. E ele abriu e não falou pra ninguém que tinha.
Nossa, deve ter uma... O que deve ter? Mandioca. Que escroto! Bom, o jogo ele foi desenvolvido por 4 estudantes, teve a sua primeira versão alocada nos próprios servidores de uma universidade para Facebook, história do Facebook, em 7 de janeiro de 1997, há muito tempo atrás. E o sucesso do jogo levou aí os caras a fundarem a desenvolvedora Cipsoft, que administra o jogo, né, até hoje. Exatamente. E é legal falar assim, os servidores originais estão online. Sim. Mas os servidores piratas também. Sim! Porque o Tibia teve muito servidor, a galera faz servidor de Pokémon, faz servidor normal, com rate Tibia. mais alto. E tem muito servidor online até hoje. Ou seja, não só está online, como está Fervendo. Ó, eles ainda colocam updates semestrais. Eles liberam novidades nos servidores de teste apenas para players que eles selecionam e depois eles publicam o servidor oficial. Ou seja, eles ainda têm um carinho pelo jogo e estão trampando. Não, e não são só atualizações toscas, Tem não, cidade velho. nova. Tem cidade nova, tem item novo, tem magia, tem redesign de gráfico. Redesign de gráfico no Tibia, como assim? Tem mudança no gameplay. E esse negócio do cara que passou a porta foi assim, em 2005 os caras colocaram uma porta, você pode atravessar quem tem level 999. Lembrando que Tibia é foda de upar. Mas não foi só o Carsec lá, não, que conseguiu chegar na porta, não. Um ano depois, um outro jogador chamado Devonica, né, o Devonica, realizou a mesma façanha. Sério? Chegou lá na porta, mas os dois mantiveram o silêncio e não iam falar até junho do ano passado, que foi 2017, quando a Devonica resolveu revelar o mistério numa stream, caso ela recebesse ao menos $5 mil em doação, que é mais ou sério menos isso? o que a gente não recebe aqui em doação quando a gente faz stream lá na Mixer. Nem de perto. De segunda e sexta. Então assista. A partir das 10 da noite. Isso. E o segredo é você atravessar lá Ela a porta. contou o segredo? Ela contou o segredo. Ela falou, ó, seguinte, galera, vou contar pra vocês o que acontece lá. Tá todo mundo querendo saber? Você abre lá a porta e olha o que tem. Sabe quer saber o que tem? O que tem? Uma ilha com nada. É só isso. É uma ilha com nada. Tem nada. É uma ilha com exatamente... nada. Não tem nada. É só Não uma é ilha. possível, é É sério só uma mesmo? ilha. We have to go back, Kate. Agora a gente vai falar do The Realm Online, que foi um projeto que foi inicialmente chamado como Graphical Mud. Antes de existir o termo MMORPG, né, antes dele se popularizar, e se diferenciou dos outros jogos do gênero pelo combate em turnos, que era um facilitador pro jogador com uma conexão lenta. Como hoje a em gente dia- disse, porque quando era uma coisa que era real time, ficava dando lag e você perdia pro cara tinha Hoje em dia a gente melhor. tem jogos que ainda tem esse sistema que fazem muito sucesso, por exemplo, o Dofus. Você jogou Dofus? sim. Dofus é esse sistema que é tipo meio por turno e tal. Antigo Dofus também. Ah, antigo assim, 2010, né? 2010 pra cá. Dofus segue essa mesma linha até hoje. Mano, muita gente joga Dofus porque é mais fácil pra conexão, pá, jogo por turno. Então, tipo, é um jogo que os caras lá atrás tiveram essa ideia e até hoje tem muita gente que ainda segue essa mesma ideia pra galera jogar. Foda. Ele foi lançado pela Sierra Online lá em dezembro de 96, mas a empresa abandonou o jogo por causa da comparação desconfortável com a EverQuest e Ultima Online, que foram lançados pouco tempo depois, né? A Codemasters passou a hostear o jogo por um tempo, mas atualmente os servidores pertencem a Norseman Games. No primeiro ano desse jogo, né, ele chegou a atingir uma base de fãs, né, de jogadores de 25 mil pessoas, bastante. mas esse valor caiu drasticamente com o tempo. Inclusive, se considera que os únicos jogadores que ainda frequentam o jogo são por pura nostalgia, o que não passa de 200 no total e por isso não pode ser considerado atualmente um MMO. Ah, continua sendo um MMO. Eu considero um MMO. 200 pessoas Eu queria jogando? fazer um server de hack de 200 pessoas. A negligência da Norseman Games é tanta que o jogo passa por várias falhas e bugs e até desconexões gerais até hoje, porque a Mas tem galera já não 200 tá mais... pessoas. então, os caras já não estão nem aí, já. O criador do jogo, que é o Stephen Nichols, ele criou uma campanha de financiamento coletivo em 2016 para lançar um sucessor espiritual nomeado The Realm Reawakened. É isso. Mas arrecadou pouco mais de 10% do valor que ele pediu. Nossa, que triste, Ou né? seja, ninguém se importa muito mais mesmo. É que, na verdade, a maior crítica ao jogo é a dificuldade, né? Em otimizar um personagem só. Um erro mínimo na escolha dos pontos durante a evolução significa que você nunca vai poder atingir o potencial máximo, tá ligado? E é um negócio Você não que pode resetar os atributos. você não pode resetar os atributos, ou se você colocar um pouquinho mais de agilidade, puta, já não vai sobrar pra você colocar na força, aí o personagem Porque já não Hag vai... é assim também, só que você tem como resetar o atributo. entendeu? Entendi. Triste, né? Vamos falar aqui agora de um jogo que era conhecido como Nexus TK ou simplesmente Nexus e se destacou por conta de uma história central densa, gerando um grande engajamento aí dos jogadores. E ele é inclusive o MMORPG no ar pelo maior período de tempo da história. Ele está há 22 anos em funcionamento. Caralho, é 3 anos mais novo que eu. O cara que começou há 22 anos atrás tá com um loot bom, hein? Tá com o loot Deve ter bom, uns hein? item bacana. A Nexon colocou os servidores no ar no dia 5 de abril de 96, mas apenas lá na Coreia. Em 98, a empresa alterou o nome da sua subsidiária americana para Crew Interactive e aí lançou o jogo nos Estados Unidos.
99, a Nexon foi pioneira na distribuição de servidores, teve essa ideia de levar servidores para lugares diferentes, e aí ela estabeleceu um recorde absurdo de 12.263 jogadores simultâneos em um mesmo mundo virtual. Gente, a gente sabe, o PUBG teve 2 milhões, Fortnite teve 4 milhões. A gente tá falando de 30 anos atrás, a gente não tá falando de agora. Calma lá também, tem uma outra questão. PUBG, pode ter quantos milhões de pessoas quiserem. Quantas pessoas ficam online simultaneamente no mesmo mundo virtual? Ah, sim. 30? Sim. Quantas pessoas? 32? São 100. 100? Talvez 100, né? 100, então pronto, 12 mil. É, mesmo lugar. A ambientação tem fortes inspirações da cultura coreana, com a arte lembrando os quadrinhos clássicos do país e até cenários inspirados em regiões reais ali da Coreia, né? Aumentar de nível não é a única forma de evoluir no jogo, que conta aí com uma forte estrutura social, transformando ações como criar guildas, assumir posições de influência na comunidade, em verdadeiros desafios, o que eu acho que é a grande coisa foda dos MMOs, que é você criar sua própria história, fazer amigos, se juntar com as pessoas. Só pra criar um clã, o jogador deve superar vários desafios e provar o valor dentro da comunidade, o que explica a presença de apenas 19 clãs no servidor, porque é muito difícil fazer um clã. Não, da hora. Foi isso que você falou, né? O cara ele tem que, mano, se envolver ali no jogo. Se os caras não se envolver, não dá nem chance do clã. Não vai ter nem que ter clã. Nelige 59 foi o primeiro MMO da história. Foi também pioneiro por usar a primeira pessoa considerada 3D, sabe, naquele estilo Doom, mas mantém a temática de fantasia de outros do gênero, né? Deu pra sacar? Foi o primeiro MMO, 3D, fantasia, pá. Mas não era 3D, era aquele 2D simulando 3D. É, aquele 2D Tá. do Doom lá, muito louco. Desenvolvido pela Archetype Interactive, foi colocado no ar pela distribuidora The 3DO Company em 15 de dezembro de 95, com uma versão mais completa lançada em 27 de setembro de 96. Nessa época se usava aqui o Windows 95. Em 2000, a 3DO descontinuou o game, que ficou fora do ar até 2002, quando foi comprado e relançado pela Near Death Studios, que é bem engraçado esse nome, né? Near Death Studios. Muito Realmente, bom, eu tá gostei. quase- Por causa desse ato, né, o MMO só ficou oficialmente no ar durante 20 anos, perdendo pro Nexus, que tá ativo ininterruptamente há 22 anos. Eu tô orgulhoso por você ter conseguido falar essa palavra. Obrigado. Eu também achei que eu não ia ser capaz. Lá em 2010, a Near Death Studios devolveu os direitos do jogo para os seus próprios criadores, que aí liberaram o código em 2012 para ser usado como um freeware sob a licença aí do open source. Ou Muito seja, da hora. faça o que quiser, criem servidores, divirtam-se. Não, muito crianças. louco, né? O jogo ele se passa na província remanescente de um reino antigo, fazendo referências à magia, raças míticas como elfos e anões, mas curiosamente só permite a criação de personagens humanos. Sabe como se chama isso? Racismo. Racismo épico. Que é o quê? Preconceito contra anão, preconceito contra dragão, preconceito contra Night Elf. É triste, isso é um problema que a gente tem evitado falar. And you have my bow. And my axe. Vamos falar agora de First Internet Backgammon Server. Mas o que é isso? Olha, curiosamente, o servidor mais antigo de um jogo no ar é de um jogo de gamão, que foi desenvolvido originalmente de uma forma similar a um MUD, né? Com um desenho do tabuleiro formado por caracteres comuns de texto, né? Tipo assim, era um desenho era feito por texto. Entendeu? Top. Top. Da hora. Ele foi conhecido também pela sigla FIBS, que foi lançado em 19 de julho de 92 e era acessado pelo protocolo Telnet. Você sabe fazer isso? Brother, eu já conheço o Telnet, foi uma coisa absurdamente antiga, velha mesmo, só os ancestrais. Ele sofreu várias atualizações desde então, incluindo melhorias gráficas, obviamente, e hoje ele pode ser acessado até mesmo de tablets pelo aplicativo Padgammon. Ah, da hora, velho. Então você pode jogar aí um jogo mais antigo, que é um tá gamão. online. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e seguir a gente nas nossas redes sociais. Exatamente, e olha, eu espero que daqui de uns anos, daqui de uns 20 anos, a gente seja o último canal de games produzindo vídeo nativa no YouTube. Não que eu quero que os outros fechem. Mas entende? Mas se algum dia parar... eu Que seja quero ser o duradouro último. isso que está durando. Que seja eterno enquanto dure. Nossa, que lindo. E dure para sempre.